Então, eu já comecei até a gravar novamente. Aí eu vou falar agora do puerpério. Então, o primeiro sujeito, né, que introduziu esse termo médico na obstetrícia foi um médico chamado Semmelweis. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, porque ele e a Florence Nightingale foram, na verdade, quem introduziu a higienização das mãos. O Semmelweis, ele falava o seguinte: ele começou a observar, né, naquela época lá na Áustria, em Viena, o que começou a acontecer? Começou a ter muito, tinha-se um hospital na Áustria, as mulheres tinham seus bebês neste hospital. Ele foi contratado em 1846 como assistente na obstetrícia e ele começou a perceber que haviam muitos óbitos maternos após os partos. Ele começou a observar e investigar o porquê desses óbitos maternos, e ele começou a ver que os mesmos médicos que faziam os partos nas mulheres, eles também faziam autópsias lá no subsolo do hospital. E muitos deles não higienizavam as mãos e acabavam levando, né, bactérias para essas mulheres que acabavam por desenvolver a febre puerperal, como ele dizia. Ele foi o primeiro a introduzir a higienização das mãos, mas não com água e sabão como a Florence, numa substância fenólica, tá? E aí ele começou a observar que aqueles médicos que faziam a higienização das mãos após a realização da autópsia e antes da realização dos partos, essas mulheres não tinham infecção puerperal. Então, foi esse médico austríaco que introduziu, né, na obstetrícia esse termo, que é a infecção puerperal. Não esqueça, isso sempre cai em concurso, viu? Semmelweis, nome dele. Tá? Cai bastante, porque ele e a Florence Nightingale foi os dois que acabaram comprando nessa ideia da higienização das mãos. A Florence com a água e sabão, né, que é muito mais simples, e ele com essa solução fenólica, que os médicos, se não me engano, é a solução fenólica, que eles imergiam, né, as suas mãos nessa solução antes da realização dos partos, tá? Bacana. Veja, essa história da infecção puerperal é uma história já antiga. Bom, o que a gente conceitua como infecção puerperal? Na realidade, a infecção puerperal é qualquer tipo de infecção que seja do trato genital. Ela também pode ser decorrente de um pós-parto, né, no puerpério, ou de um aborto. Mas ela sempre ocorre nos primeiros 10 dias após um aborto ou após um parto. Logicamente que o tratamento, qual o tipo de antibiótico terapia, qual o tipo de tratamento, se necessita de hospitalização para antibiótico terapia endovenosa ou para uma antibiótico terapia via oral, vai ter alguns fatores determinantes. Entre eles, o principal vai ser o estado geral da paciente. Depois eu vou até mostrar um gráfico para vocês, que não está no livro de vocês. Ainda temos um índice muito grande, em vista, né, da tecnologia que nós temos, de infecção puerperal. Ou seja, ainda existem mulheres, inclusive, que morrem por infecção puerperal. Bom, quais são as principais tipos, né, de infecção puerperal? Bom, uma delas é a períneo-vulvovaginite e a cervicite. A cervicite, lembra a cervice, o colo do útero? Principalmente quando você tem aqueles partos prolongados, onde o bebê é muito grande, tem um trauma muito grande nessa região, pode haver uma cervicite. A períneo-vulvovaginite, ela pode ocorrer também devido a trauma vaginal. Também
a infecção da episiotomia, quando há episiotomia no parto, a endometrite, que é a mais frequente. A endometrite é a inflamação do endométrio. Ela é decorrente, normalmente ela é decorrente, por exemplo, se houve um aborto, se não houve, se nem todos os anexos fetais eles saíram, se ainda tem algum pedaço de placenta dentro do útero materno. E um outro fator também que eu vou mostrar para vocês depois é o parto cesáreo, tá? A anexite, que seria a infecção, por exemplo, das trompas. A peritonite também seria em decorrência principalmente dos partos cesáreos. A tromboflebite pélvica séptica, principalmente em decorrência de infecção por o E. coli e o choque séptico. Então, esses são os tipos mais comuns. Nós temos alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa infecção puerperal. Entre eles, e o mais importante, nós temos o quê? A cesariana. Por quê? Lembre-se que o parto cesáreo ele é um parto cirúrgico, né? O parto cirúrgico, onde há uma incisão cirúrgica e é o corte da pele, onde você tem o corte do subcutâneo, do útero, da camada muscular e do útero. Então, ele vai predispor também a infecção. Um outro fator de risco, principalmente para infecção na região da cesariana, sabe qual é? Que eu não escrevi aí? Obesidade. Lembre-se que pacientes obesos, quando fazem cirurgia, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver infecção, principalmente em sítio cirúrgico. Por quê? Porque a camada de gordura é muito grande. As vaginoses bacterianas, principalmente se estiverem presentes no terceiro trimestre da gravidez. O trabalho de parto prolongado. A gente não pode esquecer que às vezes tem partos que demoram, às vezes, 2 dias, né? O trabalho de parto da mulher, ou até mais. A ruptura prematura das membranas ovulares, que eu até falei isso numa aula que lá na unidade 3.2, se eu não me engano. Realização de toques vaginais sucessivos. Lembre-se, o toque vaginal ele é realizado com o quê? Com luva de procedimento. E principalmente quando você tem, por exemplo, hospitais universitários, onde você tem um grande número de profissionais, né, que às vezes acabam mudando os plantões e assim por diante, acaba acontecendo muitos toques vaginais sucessivos. Outro fator de risco muito, muito grande, não só para desenvolvimento de infecção para a mãe, mas como para o bebê, a presença de mecônio no líquido amniótico. Para quem não sabe o que é o mecônio, ele é a primeira evacuação da criança. Geralmente, quando o bebê, né, o feto, ele tem algum tipo de sofrimento fetal, o que acontece? Ele acaba liberando o esfíncter e acaba liberando o mecônio no líquido amniótico. Isso predispõe à infecção não somente do bebê, mas como da mãe também. Outra situação, a extração manual da placenta. Lembra que nós temos o quê? A placenta ela tem uma dequitação, ou seja, ela sai por si própria devido à contração uterina. Mas algumas vezes é necessário a extração manual, principalmente quando ela não está completa. O baixo nível socioeconômico, aí vocês vão até me questionar, mas Vanessa, quer dizer que quem tem baixo nível socioeconômico é mais predisposto? Quando eu falo em baixo nível socioeconômico, lembre por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na Santa Casa Central. O número de mulheres que dão à luz, que são provenientes da Cracolândia, por exemplo, é grande. Imagine que essas mulheres, uma parcela grande, elas às vezes não têm a higiene adequada, às vezes a drogatização também, e outros fatores mais fazem com que ela tenha o quê? Com que elas não acabam tendo higienização da região genital, né? Acabem não tomando banho, ou acabem sendo colonizadas por bactérias, e por conta disso acaba sendo um fator de risco também. A diabetes mellitus também é um fator de risco. Tanto a diabetes quanto a anemia grave são fatores de risco, porque pacientes com anemia e com diabetes,
diabetes mellitus gestacional, desculpe, elas são fatores de risco porque todos os pacientes que têm uma baixa hemoglobina e um aumento da glicose livre no sangue, eles acabam tendo uma baixa imunidade. A prematuridade do feto, o nascimento prematuro, a gravidez pós-termo, que até nós já discutimos em uma aula específica, quando o bebê ele acaba tendo o quê? Demorando mais de 40 semanas para nascer. A infecção por HIV, também pelo mesmo motivo das outras doenças que eu falei para vocês, porque normalmente essas mulheres, né, que são soropositivas, elas são o quê? Geralmente são mulheres que já têm um sistema imunológico mais comprometido. Mulheres que são colonizadas por estafilococcus, lembre-se, tem até alguns exames, né, coleta de suave da região vaginal para se constatar se essa mulher tem uma colonização. E também a infecção, né, a colonização pela Escherichia coli, que pode levar a um choque séptico dessa mulher. Então, esses são os fatores de risco que a gente encontra. Como eu havia falado para vocês, embora nós tenhamos muita tecnologia na atualidade, pode parecer pouco, mas para o tanto de tecnologia que nós temos, a maioria dos partos, eles são o quê? Assistidos, não necessariamente eu digo hospitalares, mas às vezes em casas de parto, mas são todos assistidos. Ainda temos um índice muito grande de infecção puerperal. Esse gráfico não é o gráfico mais, digamos assim, mais atual, mas ainda nós temos muitos óbitos por infecção puerperal, ou seja, mulheres que morrem em decorrência de algum tipo de infecção que ocorreu em até 10 dias após o parto, tá? Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que os estados, né, as regiões que lideram esse ranking dos óbitos maternos são o quê? A região Nordeste e a região Norte, tá? Eles estão acima da média nacional, tá? Isso é a região. Peraí, eu li errado. A região Nordeste e a região Sudeste, me perdoem. A região Sudeste, até mesmo por ser a região mais populosa do país, tá? E a região Norte, vocês podem até ver, né? Acompanhar os como é que se diz? Noticiários. Lá a oferta de hospitais é muito menor que aqui. Às vezes, quando alguém precisa de atendimento médico, é muito mais difícil devido às distâncias da região norte. Bom, como que nós identificamos se uma determinada mulher, ela... Um segundo. Como que nós identificamos se a mulher, ela tem infecção puerperal? Primeira coisa, lembra que eu falei que o Semilevaus falava pra gente que a infecção puerperal, ela também era chamada de febre puerperal. Então, necessariamente precisa o quê? Ter febre. Essa febre, ela precisa ser acima de 38. Aí vocês vão falar, mas por que, Vanessa? Lembre-se que, principalmente quando você tem uma injúria no corpo, você pode ter um aumento transitório nas primeiras 48 horas da temperatura corporal, tá? Podendo até mesmo ser febre. Em geral, no caso do parto, ela aumenta um pouco sim, mas não chega a configurar uma febre, tá? Além disso, para que a gente possa configurar aí uma infecção puerperal, essa febre ela tem que ser o quê? Persistente. Ela aparece e ela tem que persistir por mais de 3 a 4 dias, tá? Como eu disse para vocês já devem ter, eu creio que vocês já devem ter tido a matéria de centro cirúrgico. Toda vez que você tem uma injúria que precisa de uma reparação no organismo, e querendo ou não, o parto ele também precisa de uma reparação, né? Porque você tem, inclusive, traumas no colo do útero, né? Devido à passagem do bebê. Se for um parto cesáreo, você vai ter o trauma cirúrgico. Uma forma de reparação do organismo é o quê? Uma das formas que o organismo ele encontra para que ele possa fazer a reparação daquele local que tem
algum tipo de injúria, é aumentar a temperatura corporal e através da quimiotaxia, os leucócitos eles migram para aquela região. Assim como também as plaquetas para fazer a hemostasia. Então, por isso que a febre ela tem que ser persistente mais do que 3 a 4 dias. Outra situação que a gente também precisa lembrar é que, como eu havia falado para vocês, até mesmo o abortamento, ele também está descrito para nós também como uma infecção puerperal. Portanto, nós também devemos considerar os abortos, tá? Lembrando que nem sempre chegam para nós, dentro do hospital, abortos que são abortos espontâneos. Também não cabe a nós julgar quanto enfermeiros, ok? Mas às vezes chegam abortos que são provocados. E é obviamente que a gente vai dar assistência a todos aqueles que necessitam dos nossos cuidados. Então, até mesmo aquelas mulheres, inclusive aquelas mulheres que chegam em decorrência, por exemplo, de um aborto provocado, a gente vai até ter um olhar mais crítico, porque são mulheres que podem sim desenvolver uma infecção puerperal. Bom, a taquicardia também ela está presente, até mesmo por conta da febre, né, que é o aumento da temperatura corporal acima do 37,8. Está presente a taquicardia, a taquipneia. Outra situação, outro sintoma que a gente tem que levar muito em consideração é o quê? A dor abdominal. Lembra que pode ser endometrite, pode ser a infecção de sítio cirúrgico, pode ser uma cervicite. Então, a dor abdominal, por quê? Você pode ter até mesmo a formação de coleção purulenta naquela região, né? Então, a dor ela pode estar presente também. Outra coisa que a gente... Lembra que eu falei naquela primeira aula do 4.1, que eu falei da loqueação? Quando a nossa paciente ela chegava no centro cirúrgico, a primeira loqueação que ela tinha era a loqueação rubra. Depois, essa loqueação ela ia progredindo. Lembrando que isso era pergunta de prova que eu falei para vocês até mesmo. A loqueação, ela tem que ter o quê? Vocês vão falar para vocês, a gente vai ficar cheirando a loqueação da mulher. Mas muitas vezes, quando ela tem infecção puerperal, até mesmo nós chegarmos perto dela, a gente já consegue sentir o cheiro fétido dessa loqueação. Por quê? Não está formando uma coleção, muitas vezes não forma uma coleção purulenta, então a loqueação, às vezes, ela tem um odor fétido, e às vezes ela não tem, quando a mulher está dentro do hospital, ela não tem essa loqueação, que seria a rubra, ela já começa a ter uma loqueação de aspecto purulento. Outra coisa, o útero. Lembra que eu falei para vocês nessa aula 4.1? O útero ele vai evoluindo conforme vai se passando as horas, né? Depois de 24 horas, ele já está, se eu não me engano, 24 horas, ele já está na altura da cicatriz umbilical. Se esse útero ele está extremamente doloroso e a evolução dele também não está satisfatória, também pode ser um sinal para chamar a atenção da gente. Outra situação, sinais flogísticos, seja em incisão cirúrgica ou na laceração, ou na episiotomia, principalmente com dor e hiperemia local. Também a sensação de cefaleia e mal-estar, tá? Outros fatores predisponentes, processos infecciosos já existentes, como eu falei para vocês lá, as vaginoses bacterianas, promiscuidade sexual, porque querendo ou não, o ato sexual ele não é estéril, então o fato dessas mulheres muitas vezes terem vários parceiros, lembra que eu falei para vocês com relação às mulheres que tinham drogatização, que às vezes estavam lá presentes na Cracolândia, muitas vezes essas mulheres acabam tendo uma vida sexual promíscua, então isso acaba também predispondo. As condições socioeconômicas já expliquei para vocês, e todos os demais eu já falei para vocês, que seria a amniorexia prolongada, que é a ruptura das membranas ovulares prolongada. Hemorragia também é um fator predisponente para qualquer tipo de infecção. Inadequada prescrição de antibiótico, porque pode levar à resistência bacteriana. E uma outra coisa que não está naquele outro slide, mas a gente considera também como fator predisponente é o quê? Principalmente nos partos cesáreos, quando se faz qualquer tipo de cirurgia,
Uma das formas de hemostasia é colocando o quê? Gases naquele local, né, para absorver o sangue que sai da cirurgia, e depois todas aquelas compressas ou gases, elas são contadas conforme elas vão sendo colocadas, elas são retiradas. E se mantém nessa região do útero gase ou qualquer instrumental cirúrgico ou qualquer corpo estranho, também vai levar uma infecção. E outra situação também é o que? A formação de hematomas, principalmente lá na região da episiotomia. Bom, as infecções puerperais, assim como qualquer tipo de infecção, ela pode levar ao quê? Pode levar a complicações graves e até mesmo ao óbito. Como? Quais são as complicações que nós podemos ter? Uma delas eu já comentei com vocês, que é o choque séptico, tá? Ou seja, a paciente, inclusive, tem um risco de morte. A embolia, devido à formação de coágulos. A formação de coleção purulenta, no caso de abscessos na região. A peritonite, nós podemos colocá-la também como uma complicação. A sepse e outros tipos de infecção que são correlacionadas. E uma que não está aí, que é a principal, é a morte materna, tá? Professora, em conta... deixa eu fazer uma Diga. pergunta. Pode. A infecção puerperal só é voltada para a parte vaginal ou tem outra parte do corpo que pode ser atentada nessa fase? A parte genital, de um modo geral. Tá, é só a parte genital. As Exato. mamas, essas coisas não é considerada como infecção puerperal. Não. Ah, As ok. mamas a gente considera como complicações decorrentes da amamentação. Por exemplo, a mastite, né? Que você, acho que é isso que você está me perguntando. É porque assim, eu li um artigo sobre isso e ele falava que a mãe pode ter reações relacionadas a esse tipo de infecção que teve durante o puérpero, no caso, depois do parto, e teve uma infecção nas mamas e acabou afetando os gânglios e o sistema linfático. Não, isso pode acontecer sim, mas aí a gente não classifica como infecção puerperal. Tá. Tá? Eu até vou falar um pouco, embora eu sei que a Dora já falou na outra aula sobre mastite, eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a mastite, a fissura, né? O mecanismo lá de formação da mastite. Aí a gente vai até falar um pouquinho. Tá. E ainda, imagina, obviamente que todos os cuidados prestados, eles têm que levar em consideração o quê? Tem que ser adequados, e eles também, a gente também tem que lembrar, tem que levar em consideração a profilaxia dessas eventuais infecções puerperais, né? A profilaxia é o quê? Que aí não depende só de nós, da enfermagem, né? Por exemplo, não manter uma mulher durante tanto tempo com um trabalho de parto prolongado e afins. E algumas medidas que são fatores de risco, que a gente vai retirar, são fatores às vezes modificados, alguns são modificáveis e outros não, como mostrei para vocês, e a gente tenta controlar esses fatores de risco para que possa se evitar essas infecções puerperais. E como eu havia falado para vocês, geralmente cada infecção ela vai ter um tratamento específico, uma antibiótico-terapia específica. Obviamente que a hospitalização ela vai depender do estado geral da mulher. Se está em estado geral bom, muitas vezes ela vai para o domicílio com antibiótico-terapia. Alguns médicos eles optam, por exemplo, no parto cesáreo, a antibiótico terapia profilática, como por exemplo com cefalexina, tá? Na maioria das vezes eles optam por essa antibiótico terapia profilática. Quando você já tem instalado essa infecção, aí sim vai se ver o grau da infecção, por exemplo, se for um parto cesáreo, vai ver se está tendo drenagem de secreção purulenta, às vezes acontece. Também vai se verificar se houve deiscência de algum tipo de algum ponto, né? E
tudo isso vai ter que ser analisado. Às vezes, a infecção na região da cesárea é tão grande que, às vezes, você tem deiscências e feridas, assim, que se abrem, que são horríveis. Depois, se eu achar, eu mostro para vocês eu tenho uma aula de curativos mostrando a deiscência de um parto cesáreo e a infecção, que inclusive foi necessário tratamento dessa infecção pós-operatória, inclusive com câmera hiperbárica, tá? Para vocês verem qual pode ser a progressão de uma infecção puerperal. Ainda nós temos algumas condutas que podem ser realizadas dependendo de cada um dos tipos, dependendo de cada paciente. Obviamente que uma das condutas, tanto médicas quanto de enfermagem, é a realização do exame físico. Principalmente o exame físico ginecológico, né, que a gente vai verificar a incisão cirúrgica, episiotomia se houver, região de mamas, realização de curativo, aspecto de curativo, aspecto de pontos, loqueação, que isso vai nos dar pistas para ver se essa mulher realmente ela está com uma infecção puerperal. Outra coisa que nós fazemos é a realização de curativos quando necessário. Como eu falei para vocês, às vezes a infecção puerperal, principalmente na região de cesárea, é tão grande que é necessário, inclusive, que essa mulher retorne ao hospital para que a gente possa realizar alguns curativos específicos. Outra coisa, a coleta de exames, principalmente para se ter o controle aí do hemograma, se está tendo essa regressão dessa infecção. A cultura da região cervical, né, que é a região do colo do útero, para ver qual é o tipo de micro-organismo que está acometendo essa mulher. Se houver secreção purulenta drenada, também se faz o swab dessa região. A bacterioscopia muitas vezes é realizada, urina 1, urocultura e antibiograma, que é extremamente importante. Para quê? O antibiograma ele serve para ver qual é o antibiótico pelo qual esse micro-organismo, normalmente bactéria, ele é sensível. Por quê? Normalmente inicia-se a antibiótico-terapia pelo antibiótico, digamos assim, de menor espectro, mas que vai pegar aquele micro-organismo para depois, eventualmente, se não houver resposta clínica, ir para um de maior espectro, para que não haja resistência bacteriana. Outra coisa que pode se realizar é o ultrassom ou a tomografia, exatamente para se certificar que tem, por exemplo, uma coleção purulenta na região uterina, tá? Ou em outra região. Outra coisa que nós também mantemos na nossa paciente quando ela está internada, uma punção venosa periférica calibrosa, tanto para antibiótico terapia quanto para reposição hidroeletrolítica. Geralmente, quando a mulher ainda está internada, né, ainda está naqueles dias em que ela está dentro do alojamento conjunto, começa-se a antibiótico-terapia pela antibiótico-terapia endovenosa, que geralmente é de ataque. E aí, quando essa mulher vamos supor, houve a melhora dessa infecção, aí sim, essa mulher ela pode retornar ao domicílio, mas ela vai para casa com a antibiótico via oral por 10 dias, dependendo da infecção. Senão, às vezes, é necessário que se continue essa antibiótico terapia por mais tempo dentro do hospital. Também a realização dos curativos ou orientação, né, para a mulher para a realização do curativo na região afetada. Outra coisa que a gente orienta muito é o quê? A higienização, né, da região genital, muitas vezes ao dia, às vezes. Se for necessário, o desbridamento do local e também a drenagem do abscesso. Aí a drenagem do abscesso é realizada pelo médico, muitas vezes no centro cirúrgico. E algumas vezes, dependendo da infecção e da gravidade, às vezes é necessário realizar, inclusive, retornar-se ao centro cirúrgico e realizar uma laparotomia, uma esterectomia de urgência.
Aí vai depender de cada caso. Bom, aqui são os possíveis diagnósticos de enfermagem que a gente pode encontrar. Os dois principais que nós podemos falar é o quê? O risco de desequilíbrio da temperatura corporal, que é relacionado aí à infecção, e o risco de infecção, tá? São os dois principais diagnósticos de enfermagem. Lembrando que diagnósticos de enfermagem, eles são o quê? Eles são individuais, então pode ser que nossa paciente ela venha a ter outros diagnósticos de enfermagem também, tá? Também, nos casos mais graves, nós podemos ter o risco de choque, no caso, choque séptico. A dor aguda, lembra que pode ter, inclusive, dor na região uterina. A ansiedade, principalmente com relação a, muitas vezes, se a mulher necessitar manter-se internada durante a antibiótico terapia, muitas vezes a mulher ela fica apreensiva não só com a infecção em si, mas com relação ao bebê, tá? E com relação à infecção puerperal, é isso que eu tinha para falar. Bom, depois de tudo isso, essa mulher ela tem que ir para onde? Tem que ir para casa. Bom, a alta hospitalar, ela é um momento muito importante. Ela é um momento de alegria, né, para a mulher e para a família, mas também é um momento de insegurança. Por quê? Porque agora quem passa a ter todos os cuidados com ela e com o bebê é ela própria. Uma coisa que a gente tem que lembrar que a alta hospitalar, o preparo para a alta hospitalar, ela é realizada aonde? Desde o momento que essa mulher ela foi admitida no alojamento conjunto. Por que gera insegurança e tensão? Porque até então, os cuidados, tanto para a mulher quanto para o bebê, eles eram realizados com auxílio de um profissional de dentro do hospital. E a partir desse momento, esses cuidados, eles não vão ter auxílio. Lembre-se que não são todas as mulheres que têm o privilégio, por exemplo, de ter a sua família ao lado para poder orientar ou para poder, por exemplo, estar junto nesse momento. Lembre-se que o bebê, ele mama a cada 3 horas, mais ou menos, e ele chora. E muitas vezes essa mulher vem de um trabalho de parto prolongado, como a gente tinha falado, às vezes está cansada, e às vezes o que acaba acontecendo? Esse bebê chora, esse bebê tem cólica, ela não conhece o bebê. O bebê ele é estranho, né? E aí tudo isso às vezes acaba colaborando para uma tensão maior. Às vezes também acaba tendo, a gente tem que lembrar que os homens também têm que participar dos cuidados, né, do bebê, tem que estarem presentes, né? Então tudo isso vai gerar muita tensão na mulher. Bom, quando a mulher vai para casa, essa mulher vai ter que dar continuidade. Por quê? Depois do parto, ou, por exemplo, se for um parto cesáreo, vai ter que ter a retirada dos pontos, uma revisão pós-parto. Então, normalmente, quando esse bebê ele nasce, lembra que eu falei para vocês na aula 4.1? Muitas vezes essa mulher ela recebe uma visita domiciliária, né, na primeira semana. O ideal é que se faça isso. Quando nós estamos no alojamento conjunto, o que a gente faz? A gente encaminha essa mulher para a UBS mais próxima. Eu até lembro que eu falei para vocês que tinha uma revisão pós-parto, e é lá que ela vai dar continuidade, inclusive, ao esquema vacinal do RN e o início da puericultura. A criança recebeu uma dose de BCG dentro do hospital, não são todos os hospitais que ofertam, né, essa BCG, e também a primeira dose da vacina da hepatite B. Então, ela tem que continuar esse esquema vacinal dentro do posto de saúde. Outra coisa que a gente também orienta a mulher quando ela vai para o seu domicílio, que ela pode realizar sim as suas tarefas diárias, mas com moderação, lembrando para não fazer um trabalho muito pesado, e também estimular a realização de exercícios físicos, no caso específicos para fortalecimento da musculatura. Lembrando
que essa mulher ela vai ter essa revisão pós-parto depois de 40 dias, né, que é a quarentena aí, depois do parto. Normalmente, quando o parto é cesáreo, depois de 7 a 10 dias, normalmente há 10 dias, é retirado lá no posto de saúde ou no hospital, né? Aí vai ter que se ver cada serviço específico, a retirada dos pontos. Também, uma coisa que é importante lembrar, o encaminhamento dessa família, né, dessa mulher, para o planejamento familiar. Sempre reforçar, né, os cuidados com o RN, com a amamentação. Lembrar que é importante a abstinência sexual pós-parto nos primeiros 40 dias até a revisão do parto. Por quê? Lembra que todas aquelas modificações que eu comentei com vocês lá na primeira aula? São muitas modificações e as principais modificações que ocorrem em decorrência do parto são as modificações na região geniturinária mesmo, tá? Então, é importante até mesmo para cicatrização local, para esse reestabelecimento da região, que não se tenha sexo, né, nos primeiros 40 dias após o parto. Bom, orientar principalmente com relação à ingestão hídrica e a regulação da função intestinal. A ingestão hídrica, principalmente porque essa mulher vai estar amamentando, então ela vai precisar ingerir mais água. Sempre ver o feedback dessa mulher, se ela realmente está entendendo o que a gente está orientando, ou seja, certificar para que ela não tenha dúvida dos cuidados prestados. Uma coisa que é interessante, sempre verificar a caderneta de saúde da criança, não só da criança, mas da mulher, se ela está preenchida corretamente. Lembrar que depois de 48 horas após o aleitamento materno, é realizado o quê? O teste do pezinho, tá? O teste do pezinho, ele vai detectar principalmente quatro doenças genéticas principais, tá? Entre elas, nós temos a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a anemia falciforme e também a fibrose cística. Normalmente, esse teste do pezinho ele fica pronto por volta de 1 a 2 meses. Geralmente, quando há alguma alteração, essa criança e essa mãe é solicitado que ela retorne ao local e seja feita uma nova coleta de confirmação. Então, muitas vezes ela também é encaminhada aqui para a PAI, que é o local principal onde se realiza esse tipo de... onde é processado os resultados dos exames e é colhido novamente. Bom, falando um pouquinho do teste do pezinho. O teste do pezinho ele é realizado entre 48 de 48 até mais ou menos 96 horas, se eu não me engano, após o nascimento, que seria do 3º ao 5º dia, após o nascimento. Geralmente a gente dá preferência no 3º dia, mas como, por exemplo, as mulheres que têm o parto normal, a gente realiza já no hospital, após 48 horas, após a primeira amamentação do bebê. Esse teste do pezinho é extremamente importante, ele é feito de maneira gratuita e ele faz o diagnóstico de várias doenças graves, que são doenças genéticas. Como que a gente faz? A gente faz uma punção do calcanhar do bebê com uma lanceta. Essa lanceta perfura o pé do bebê e nós fazemos, deixa eu ver se tem aqui, nós preenchemos esse cartão e preenchemos também esse cartão com esses 5 espaços com o sangue do bebê. Então, a detecção ela é feita através de gota de sangue do bebê, nesse papel filtro. Por que não se pode realizar o teste do pezinho antes das 48 horas?
porque pode haver, por exemplo, um falso positivo para fenilcetonúria e para hipotireoidismo congênito. Então, é uma coisa que a gente tem que enfatizar, que tem que ser a partir de 48 horas após a primeira amamentação do bebê, tá? Outra coisa, se for necessário a transfusão sanguínea para o bebê, é realizado, o teste do pezinho é realizado antes e depois também da transfusão. E em crianças prematuras, esse teste do pezinho ele é realizado em até uma semana. E ele é repetido depois de um mês, por conta da prematuridade. Bom, a técnica, eu vou falar rapidamente, mas vocês vão ver isso aqui novamente lá na saúde da criança. A técnica é o quê? Primeira coisa que a gente faz, reúne todos os materiais. Uma das coisas que a gente faz também é preencher esse cartão com nome, peso, se já está em aleitamento materno, data do nascimento, todos os dados do bebê. Reúne os materiais que são a luva de procedimentos que a gente veste, o algodão ou suave álcool e a lanceta. Normalmente a gente pede para a mãe segurar o bebê ou pede para ela amamentar, porque a gente faz um furinho no pé do bebê com a lanceta. Nós vamos lavar as mãos, a gente aquece antes de puncionar esse calcanhar do bebê, aquece a região para ficar, principalmente no momento como hoje, que está bem frio, se você descobre o pé do bebê, o que acaba acontecendo? Pelo frio, acaba tendo uma vasoconstrição. Então, a gente aquece esse pezinho do bebê com a nossa mão mesmo. A gente realiza a antisepsia do local com suave álcool ou com a bola de algodão e álcool. Não fica fazendo massagem no local. Aliás, faz massagem para ativar a circulação local e faz a punção. Fazendo a punção, a gente vai preencher esses círculos. Normalmente a gente vai fazendo com movimentos circulares, do centro para as pontas. A gente deixa por último, vamos supor, acabei de colher esse exame, a gente deixa secando essa folha, que é uma folha que é feita de papel filtro. Geralmente a gente deixa secando de 2 a 4 horas na posição oriental, a gente deixa tipo num varalzinho mesmo. Por último, depois que secou-se esse sangue adequadamente, a gente coloca dentro de um saco plástico, a gente armazena no isopor. Geralmente, nós colhemos antes da alta do bebê, que é sempre ao final da tarde, e depois nós enviamos, né, para a PAI. Dessa forma que a gente realiza. Como eu falei para vocês, pode haver a chamada para uma nova coleta, principalmente se essa coleta não foi feita adequadamente ou não houve material suficiente. Também, se a amostra estiver muito hemodiluída, se é realizado novamente ou concentrada. Geralmente, quando sai esse resultado, se esse resultado saiu positivo, geralmente eles também fazem uma recoleta. Obviamente que depois que houve a confirmação deste resultado, essa criança ela é enviada ao centro de referência mais próximo. Vamos supor, uma criança que nasceu aqui no Amparo Maternal, que é aqui na Zona Sul, e tem anemia falciforme. Um dos locais onde ela é encaminhada é aqui para o Hospital São Paulo, por exemplo. Vamos supor que essa criança nasceu, sei lá, no Grajaú. Aí ela é encaminhada para o hospital que é o Darcy Vargas. A criança nasceu lá no Leonor Mendes de Barros. Ela é encaminhada para o Cândido Fontoura, tá? Então vai depender do local. Geralmente essas crianças são encaminhadas para o centro mais próximo do hospital e da sua residência, né? E é realizado o tratamento dessas doenças. Tem alguns outros exames que também são realizados, são tão importantes quanto o exame do pezinho. Um deles é o exame que a gente fala que é o reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Esse eu não coloquei nenhuma foto aí, mas depois eu mostro para vocês.
O reflexo vermelho, ele é feito com o quê? O médico pega um oftalmoscópio, ele liga esse oftalmoscópio e esse feixe de luz que ele manda para o olho do bebê, ele volta como um reflexo vermelho. Por quê? Lembre-se que no fundo da retina, ele tem o quê? Os vasos retinianos, as artérias retinianas. Então, por isso que é um reflexo vermelho. Normalmente, ele é realizado nas primeiras 12 horas de vida. Como eu disse para vocês, como resposta tem um reflexo avermelhado. E se existe um reflexo branco, que a gente fala que é a leucocoria, normalmente essa criança ela pode ter algumas doenças aí, que geralmente é a catarata congênita, que é o mais comum, e a presença de tumores como retinoblastoma. Então, é bem importante também. O outro teste que é realizado é o teste da orelhinha, que é o da triagem acústica, tá? Ou auditiva. Geralmente, esse teste ele é realizado para ver a audição do bebê. É emitido algumas faixas, né, de sonoridade a esse bebê num fone de ouvido que é acoplado a um computador. Geralmente, esse teste é realizado por volta de 2 dias após o nascimento. E se houver um resultado positivo, pode indicar uma deficiência auditiva. Tem uma outra situação que esse teste da orelhinha ele é realizado e é realizado novamente de tempos em tempos até o completar-se o primeiro ano de vida. São aquelas crianças que nascem prematuras e elas utilizam na UTI neonatal alguns antibióticos que são ototóxicos, como por exemplo a gentamicina, a micacina, a vancomicina. Então aí se faz a triagem com o exame o teste da orelhinha, mas pela utilização desses antibióticos que são ototóxicos, feita também um controle até o primeiro ano de vida. Um outro teste também que é super simples é o teste do coraçãozinho, que é o teste com oxímetro de pulso. Se houver uma diferença de oximetria entre o membro superior e o membro inferior, pode indicar uma cardiopatia congênita. Assim como oxigenação abaixo de 94% pode ser um indicativo, por exemplo, de cardiopatias congênitas, que às vezes não são detectadas, por exemplo, na ausculta cardíaca. Como eu acabei de falar para vocês, a oximetria de pulso ela tem que estar acima de 94%. Abaixo de 94% pode indicar uma doença cardíaca associada a esse bebê. Bom, como eu havia falado para vocês, após 40 dias do parto é necessário uma revisão da região genital. Normalmente é feito com 40 dias após o parto, mas pode ser realizada antes também. Mas geralmente é 40 dias. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o quê? O programa de humanização do parto e do nascimento. Então, esse programa, ele fala pra gente o quê? Que o atendimento da gestante ele tem que ser de que forma? Tem que ser com qualidade. E esse programa de humanização do parto e do nascimento, ele também contempla o puerpério. Bom, normalmente essa revisão pós-parto ela é realizada onde? Nas unidades de saúde da família, nas UBSs, ou até mesmo por meio de visitas domiciliares, o que não é tão frequente nesse caso. Uma coisa que é importante lembrar aqui, existe uma revisão precoce, que é no primeira semana de dia, na primeira semana após o parto, ou seja, geralmente entre o 7º e o 10º dia, e a segunda revisão, que é a tardia, que é após 40 dias do nascimento. Principalmente nesse período que é após 40 dias após o nascimento, também já aproveita-se e realiza-se também o exame preventivo de câncer de colo de útero. Também já investiga-se possíveis complicações físicas e psíquicas maternas e a atualização desse esquema vacinal do bebê. O que nós temos que levar em consideração na consulta pós-parto? Obviamente, tirar todas as dúvidas maternas nesse momento,
Lembra que eu falei para vocês a respeito do planejamento familiar, ou seja, a escolha adequada de um método anticoncepcional. Geralmente, quando as mulheres estão amamentando, geralmente o anticoncepcional escolhido é aquele mono-hormonal, através de injeção, o injetável, caso a mulher deseje, é claro. Também se faz um exame físico, lógico, geral, até esse exame físico geral do corpo, órgão e até mesmo do estado mental dessa mulher. Lembre-se que nós temos algumas situações onde as mulheres elas têm o quê? Elas podem ter, por exemplo, depressão pós-parto, a psicose puerperal, né? E um estado depressivo pós-parto também, que aí ele é transitório. Outra coisa que a gente também avalia. Lembra que eu falei para vocês, as mulheres, às vezes, elas se sentem esgotadas após a vinda desse bebê. Por quê? Porque elas voltam à sua rotina familiar. Muitas vezes, esse bebê ele não é o único filho da mulher. Então, essa mudança de rotina e o bebê ele demanda de muitos cuidados, acaba esgotando a mulher. Outra coisa que nós avaliamos, isso também acaba, esse esgotamento mental da mulher, ele acaba levando, às vezes, à depressão pós-parto. Outra situação que a gente avalia, a cicatrização, né, da região genital, tanto no parto normal quanto no cesáreo. E, óbvio, vai se verificar os sinais de infecção. Principalmente se for nos primeiros 10 dias, a gente avalia a involução uterina e pergunta a respeito da loqueação, se ela tá, como que está a loqueação, se ela está progredindo, né, para cada vez mais clara. E também os cuidados com as mamas. Uma coisa que a gente também acaba inquirindo a mulher é o quê? Com relação aos hábitos alimentares e também com a ingestão hídrica. Bom, a visita domiciliar eu até já acabei falando numa outra aula. Essa visita domiciliar, que principalmente é realizada nas unidades de estratégia da família, onde tem esse enfermeiro e médico que são membros da equipe. Essa assistência domiciliar ela é dada tanto para o bebê quanto para a mãe, e ela dá continuidade aos cuidados prestados. Lembrando que cada paciente é um paciente diferente, a gente respeita as crenças e faz as orientações. Como eu já havia falado, normalmente quando a gente tem essa estratégia de saúde da família, é realizada essa visita domiciliar entre o 7º e o 10º dia de vida, pós-alta do bebê, e a gente pode, inclusive, se esse bebê ou mãe foi classificado como risco, nós realizamos logo após a alta hospitalar. Lembrando que o retorno do binômio ao serviço de saúde e uma visita domiciliar deve ocorrer quando? De 7 a 10 dias, como eu havia falado para vocês. Lembrando que tem algumas ações que são relacionadas ao RN. Uma das coisas que a gente verifica o preenchimento, né, da caderneta do bebê. Também confere-se as informações que estão lá descritas com a mãe. Reforça as orientações com relação ao aleitamento materno até os 6 meses, lembrando que a criança não necessita de água até os 6 meses de vida, porque o leite materno ele já tem a água lá na sua composição. Normalmente a gente pede para observar a mamada para ver se ela está sendo realizada adequadamente, se está tendo uma pega correta, um posicionamento correto do bebê. Outra coisa que nós vamos também observar é o estado geral da criança, o peso, a estatura, o padrão respiratório, a atividade espontânea, a hidratação, as eliminações. Uma das características que as mães, uma das queixas das mães é o quê? Que a criança, às vezes, ela tem muitas cólicas, que ela não está evacuando direito. E outra coisa que a gente verifica que é muito importante é o quê? As condições do coto umbilical. Uma das orientações que nós fazemos ainda dentro do hospital é o quê? É a higienização do coto umbilical com álcool a 70% a cada troca de fraldas e após o banho. Verifica-se também a genitália
para ver se não tem algum tipo de dermatite na região. Verifica-se também na carteira de vacinação do bebê se houve a aplicação das primeiras vacinas como a BCG e a hepatite B. Caso não tenha sido realizada a BCG, porque a hepatite B sempre é realizada na maternidade, nós encaminhamos para o posto de saúde mais próximo para a realização da BCG. E também faz-se o agendamento das próximas consultas, que normalmente são no segundo, no quarto, no sexto, no nono, no 12º, no 18º e no 20º mês de vida, alternadas com o médico da equipe, tá? Então, essas são as ações que são relacionadas ao RN. Como eu havia já falado anteriormente, a gente verifica, faz a avaliação física do bebê, avalia os cuidados maternos com relação ao bebê, também é um momento para observar a mamada e o aleitamento materno. Também se verifica o empoderamento dos cuidados da criança e da sua família, ou seja, verifica-se se a família está apoiando, se os cuidados estão sendo realizados, e também o bem-estar fisiológico e emocional da família. Por quê? Lembre-se que esse bebê ele é um membro novo da família, né? E é um membro que também tem vontades próprias. Ele chora, ele sente cólica, ele evacua, né? Então, ele precisa de cuidados. O ser humano, ele nasce e ele precisa de cuidados de outro ser humano para que se mantenha, para se ter essa manutenção da vida. Bom, as orientações que nós realizamos, né, no caso da visita à puérpera. Entre esses cuidados, nós temos o quê? Um cuidado que eu já falei para vocês, que é a higiene adequada. Pode-se começar a realizar exercícios físicos, obviamente, mas com moderação. Alimentação saudável, a atividade sexual apenas após 40 dias após o nascimento do bebê. Orientar também com relação às infecções sexualmente transmissíveis e também com relação ao HIV. Orientar a importância, novamente, do aleitamento materno e também dos cuidados com as mamas. Os cuidados prestados ao bebê. Outra coisa, os direitos da mulher, né, os direitos sociais, reprodutivos e trabalhistas, que às vezes as mulheres não têm tanta consciência disso, né? Tem mulheres, inclusive, por não terem um emprego, por exemplo, com carteira assinada, que às vezes necessitam retornar antes para os seus empregos. Outra coisa, como eu falei para vocês, explicar a essa mulher os métodos contraceptivos que estão disponíveis neste momento para ela, nesse momento de amamentação. Checar a sua carteira de vacinação, porque tem as vacinas que são próprias do adulto. Pode-se oferecer também o teste HIV com aconselhamento pré e pós-teste. Orientar a deambulação para evitar a trombose e a embolia. E registrar tudo isso no prontuário materno, tá? Pessoal, vou só fazer um intervalo de 5 minutos só para descansar a voz e a gente retorna em seguida, tá bom? Beleza, professora. Então, beleza. Vanessa, Diga. Só para lembrar que quando você estava falando do teste do pezinho, quando o RN ele é prematuro, esse teste do pezinho refaz, mesmo não aparecendo nenhum tipo de... Eu falei isso. Mas eu falei. Então caiu aqui, eu não ouvi. Porque eu só antes só do teste e depois quando tem a patologia. Sim. Não, mas eu falei, os prematuros ele é feito em até uma semana e é repetido após um mês. Tá. E aí, se ele não repete depois de um mês? Geralmente, eu já trabalhei em UTI no Natal, geralmente a gente repete depois de um mês. Não, então, eu tô perguntando porque minha filha é prematura e aí ela colheu. Acho que, como não deu nenhum tipo de alteração, porque ela nasceu assim, quase com 8 meses, né? Ela não tinha completado ainda. E aí eles falaram que teria
que voltar, mas que me ligaria, né? Isso, É. ela nasceu no Hospital São Paulo. E aí ninguém ligou, nada. Que estranho, porque eu trabalhei no Hospital São Paulo. Então, ela nasceu lá em Normalmente, 2008. Mas é então, só para ter certeza. não, normalmente a gente chama para uma. A gente, no hospital a gente chama, né? Mesmo porque, por exemplo, se é prematuro e nasceu no Hospital São Paulo, geralmente a gente encaminha para a casa do prematuro. Geralmente, para a casa do prematuro, a gente encaminha aqueles casos com a prematuridade mais extrema. Ah, Né? Mas entendi. ele acaba, como é que se diz? Acompanhando o restante aqui. Na verdade, por que, que a gente faz como é que se diz? Essa recoleta? Por conta do estresse que o bebê acaba vivenciando pela prematuridade, porque alguns órgãos não estão totalmente formados. No caso dela, não foi uma prematuridade extrema. Então, não foi extrema, tanto é que ela nasceu prematura, porém com um peso adequado. Então, por isso, Rayane, que não chamaram. Não, então, aí tanto é que depois de 10 dias dela de nascido, ela teve falta da vitamina do surfactante. E aí eu fui parar com ela na UTI, na qual eu fiquei 20 dias com ela lá dentro. Entendi. Ela chegou a ficar assim, apneica aqui dentro de casa, assim, de ficar preta na mão da minha mãe e todo mundo sair correndo, desesperado, para oferecer oxigênio para ela. E depois disso, e depois disso aí eu até nunca fui de dar mamadeira nem chupeta para ela e sempre botava ela para mamar no estilo cavalo, sabe? Montada. Então, Sim. por conta desse episódio que teve com ela. Mas em nenhum momento, quando eu voltei, a pediatra pediu para fazer uma recoleta do teste do pezinho. Estranho, mas geralmente se faz a coleta novamente. Entendi. Vai ver que passou desapercebido, infelizmente. Mas se faz. Tá. É que Tá eu bom? também nem fui atrás para poder saber, e aí agora, quando você falou, eu falei, ué, será que não faz? E pediram. Mas obrigada. Imagina. Então, são A 150. minha filha também nasceu nessa mesma época e também não teve a recoleta, e ela foi prematura. Então, mas geralmente a gente faz a recoleta. Mas as crianças que a gente mais fica de olho na recoleta são os prematuros extremos. De baixo peso e Entendi. Exato. Porque esses realmente podem ter mais problemas. entendi. Ou um caso de família, né? Sim. Caso de. Entendi. Obrigada. Imagina. Então eu vou desativar o áudio, daqui a pouco a gente retorna.
Pessoal, eu já voltei, eu só estou tentando compartilhar aqui com vocês que eu não estou conseguindo. Tranquilo, a gente está só aguardando. Estão conseguindo ver agora? Sim. Ah, então tá ótimo. Sim. Só voltando, eu não vou me estender muito nesse cuidado com as mamas, porque a Dori já falou, tá? Ela já deve ter falado para vocês sobre a leite... Deve não, ela falou sobre o aleitamento materno, portanto, ela falou sobre todos os cuidados. Esses cuidados que a gente fala, a gente também comenta, né, com a gestante durante as consultas de pré-natal. Por quê? Por exemplo, uma das formas de você melhorar principalmente a questão aí dos mamilos é o quê? Manter esse mamilo exposto, sem sutiã, principalmente durante a gestação, para que ele fique menos sensível. Quando ela falou dos 3 tipos de mamilo. O mamilo protuso, semiprotuso, que são os protuso, semiprotuso e o invertido. Principalmente quando você tem esse mamilo que é invertido, a gente tem alguns exercícios, entre eles a gente às vezes utiliza uma seringa para poder, digamos assim, tirar esse mamilo para fora. Outro dispositivo que a gente usa também é o Niplet, que é para mamilo invertido também. A gente sempre orienta a boa alimentação, principalmente a hidratação oral dessa mulher. Como eu já havia falado, o primeiro momento da amamentação ainda é após o nascimento, logo na sala de parto. No pré-natal, no pós-natal, nós fazemos o possível para essa criança permanecer no alojamento conjunto, junto com a mãe. E outra coisa que é importante lembrar de alguns, isso daí já é de saúde da criança, mas é só para, eu esqueci que nem todos vocês tiveram. Uma coisa que é importante falar é sobre os reflexos que a gente avalia no bebê, principalmente o reflexo de sucção, o reflexo de busca, né? Que é aquele que você coloca o mamilo perto da boca do bebê e ele busca, né, esse mamilo, e o reflexo de deglutição. Uma coisa que é legal também falar para as mães é que antes de dar o leite, oferecer a mama para o bebê, a gente também deixa a região do mamilo da areola esvazia um pouquinho a mama e deixa essa região mais molinha para que a criança possa abocanhar. Só para lembrar o conceito de apojadura, a apojadura é a descida do leite, tá? Normalmente ele acontece entre o 2º e o 5º dia de vida. Logo após o nascimento, o que nós temos é o colostro. O leite, eu lembro que na aula que eu passei para a Doris, ela tinha um slide falando sobre o leite anterior e leite posterior, aonde no leite anterior você tem com maior concentração água e sais minerais, e no posterior você tem principalmente a gordura que alimenta o bebê. Uma coisa que é legal lembrar é que se nós não colocamos essa criança para ser amamentada de forma correta, pode causar, inclusive, várias complicações relacionadas à mama, que são as intercorrências mamárias. Essas intercorrências mamárias, elas podem ser de diversos tipos. Até mesmo a dor, a amamentação, mastite, abscesso mamário. Então, são inúmeras as intercorrências que podem ocorrer. Essas intercorrências mamárias, elas podem, inclusive, levar ao que? O abandono do aleitamento materno. Por isso que é sempre importante a gente orientar as mães, principalmente, as mulheres, principalmente durante o pré-natal. Uma intercorrência que é muito comum é o quê? O engurgitamento mamário. O engurgitamento mamário é nada mais nada menos do que a mama fica muito, muito cheia, não tem o esvaziamento completo dessa mama, e
a criança, por conseguinte, ela não consegue mamar por estar extremamente cheia. E uma coisa que é importante lembrar é que quando a mama ela fica engurgitada, o mamilo ele fica duro, então a criança não consegue fazer a pega correta. Só que o engurgitamento mamário ele tem um grande problema. Se você não resolve o problema enquanto só está no engurgitamento, o que pode acontecer? Além da dor que provoca, do edema, dos nódulos, às vezes causa até febre na mulher, pode levar inclusive a uma mastite. Por quê? Porque a mama fica extremamente cheia de leite. Uma coisa que nós nunca orientamos as mulheres é o quê? Antigamente, né, as avós falavam, tá com leite empedrado, vai no banheiro e deixa jogar água quente, água morna, né? Na região das mamas. Isso nunca pode refazer de maneira alguma. Por quê? A água quente, ela ao invés de melhorar esse quadro desse edema, o que ela faz? O que a água quente faz? Aumenta a dor. Ela aumenta a produção de leite também. Isso. Ela faz a vasodilatação. Então, com a vasodilatação, ela aumenta a produção de leite. Ao invés de você tirar o problema, você aumenta o problema também. Então, a orientação principal que a gente faz é o quê? Com muito cuidado, a gente orienta a ordenha manual. Ou seja, tentar esvaziar essa mama, tá? O máximo possível, para poder diminuir esse engurgitamento. Outra coisa que é legal também é orientar o sutiã que ele tenha uma sustentação correta, tá? E, às vezes, é até necessário que essa mulher tome um analgésico, porque a dor é grande. Então, a principal orientação é o quê? O esvaziamento da mama. Outra situação que pode ocorrer devido à pega inadequada da região mamilar é o quê? Os traumas mamilares. E esses também são extremamente dolorosos. Os traumas mamilares são as escoriações, né? A erosão ou fissura do mamilo. Uma coisa que a gente orienta é o banho de sol, não é colocar os peitos lá para fora da janela e ficar tomando sol. Principalmente ficar dentro de casa, num lugar onde bata sol, né? Sem a região do sutiã ou blusa, para que essa pele fique mais forte, porque a gente sabe que a região mamilar é o quê? Uma pele extremamente sensível. E uma das coisas que mais ajuda é o quê? A pega correta do bebê, ou seja, a técnica correta da amamentação. Às vezes, a dor é tão grande que as mulheres acabam abandonando o aleitamento materno devido à dor que essas fissuras, né, traumas mamilares, eles acabam causando na mulher. E uma das complicações que são, eu creio que seja a pior delas, é a mastite puerperal. Essa mastite, ela é proveniente inicialmente do engurgitamento mamário que não foi tratado. E aí ele acaba, inclusive, fazendo o quê? Inflamando essa região mamária. E aí acaba sendo acompanhado de dor, principalmente, febre, náuseas, vômitos, e muitas vezes acontece até de ter drenagem de secreção purulenta. Uma das coisas que também a gente orienta, além da ordenha manual, é o quê? Higienizar bem as mãos antes de manipular as mamas, realizar a massagem nos quadrantes aí da mama e a ordenha manual para procurar esvaziar totalmente essa mama. Bom, quanto mais precoce é realizado o tratamento, menor é a probabilidade dessa mastite evoluir para um abscesso mamário. Quando você tem um abscesso mamário, inclusive, você tem que parar a amamentação e, inclusive, tomar antibiótico terapia para tratar essa inflamação, essa infecção. Bom, lembrando que é importante se
identificar logo no início esse estagnamento do leite, ou seja, esse engurgitamento mamário. Logo que se verificou-se esse engurgitamento, já orientar principalmente o esvaziamento da mama, e se não for suficiente esse esvaziamento do leite materno das mamas a cada mamada, a gente pode orientar, inclusive, dela fazer a ordenha, colocar esse leite dentro de um vidro que seja higienizado, fervido, e aí, inclusive, pode ser até feita a doação desse leite. Como eu disse para vocês, uma das coisas que acabam também levando, por exemplo, ao trauma do mamilar é o quê? A pega incorreta. Um dos principais fatores de sucesso para a amamentação é o quê? A pega do mamilo materno pela boca do bebê. A gente fala que o bebê ele tem que pegar a maior parte do mamilo, ou seja, da parte escura. E esse mamilo ele tem que estar o quê? A gente fala que ele tem que estar molinho para o bebê conseguir pegar. Outra coisa que é legal lembrar é que assim existem várias técnicas de amamentação, mas uma das técnicas uma das formas que nós seguramos o bebê e que é uma das que leva a maior sucesso é a forma que nós seguramos o bebê de frente, onde a barriga do bebê fica em contato com a barriga da gente. Obviamente que existem outros tipos de modos para segurar o bebê. A gente fala que é em forma de futebol americano, como disse a Rayane, cavalcando, quando a criança está sentada. Existem vários tipos, mas essa é uma das que as mães preferem mais, que é de barriga com barriga. É mais fácil para sustentar. Uma coisa que a gente sempre orienta a mãe é nunca, jamais amamentar a criança ou dar mamadeira, seja lá o que for, deitada. Nunca. Nunca, nunca. A gente fala que a forma ideal para que esse bebê ele tenha a pega correta é o quê? O bebê ele tem que fazer a boca no formato de boca de peixinho. A gente vê as bochechas se ficarem cheias de leite, porque ele está sugando leite. O nariz não encosta no seio, os lábios ficam voltados para fora e o queixinho fica encostado na mama. E, como eu havia dito inicialmente, grande parte da auréola na boca do bebê e não apenas no mamilo. Então, essa é a forma mais adequada para se fazer oferecer a amamentação ao bebê. Tem uma técnica muito boa que quando eu estava amamentando a minha filha e também tive esse tempo com ela internada, o leite é a melhor vitamina, né? A melhor pomada, é o melhor remédio. E quando tenho algumas amigas que sempre fica com fissura na areola, né? E tá doendo, tá rachado e tudo. E eu sempre falo assim, ó, lava a mão, né? Direitinho e faz uma ordenha e passa em volta, né? Do mamilo, porque é uma ótima pomada, é um ótimo cicatrizante e assim você consegue amamentar por mais tempo, né? E tem muita gente que acaba se importando com a estética e acaba não querendo mais amamentar, Sim. Infelizmente. E no momento quando você falou que ela fica com as mamas bem cheias, né? Eu fazia o que você falou que não é correto, mas eu fazia compressa quente, né? Morna. Não se pode fazer. Não, então, e aí, conforme ia saindo, o que eu ia fazer? Eu já ia colocando os copinhos, que eu tinha vários copinhos, né? E colocava a data e deixava no congelador, na porta do congelador, né? E aí colocava a data, quando eu estava na aula ou no trabalho, a minha mãe retirava e dava para ela no copo. Ela nunca usou uma mamadeira, né? E nem fruta. E aí era aquele copinho de remédio, de dosagem, né? Só que mais maleável. Então, ela fazia só o biquinho para poder ficar sugando,
né? E aí ela nunca deixou de mamar, tanto é que eu tive um trabalhão depois para poder tirar. Mas enquanto isso, eu também, quando eu estava com ela na UTI, eu lavava muito a mão, muito, muito, muito. Então começou a dar aquele desgaste, sabe? Quando você começa a ficar com tipo dermatite de contato que Sim. você de produto, essas coisas. E aí, como eu lavava bastante a mão com água e sabão e álcool gel que eu passava, ninguém podia entrar no quarto se não pudesse limpar para pegar essa menina, que olha, eu vou te falar, foi assim 20 dias para mim de tortura. E aí eu comecei a pingar leite também na minha mão, né, e espalhar. E acabou cicatrizando também, assim. Por isso que eu falo, assim, o melhor remédio que tem, né, para qualquer criança, tá com diarreia, se hidrata e dá leite, porque isso vai passar, é momentâneo. E uma Sim. coisa que eu defendo, assim, que eu sou apaixonada, quando você falou que ia ter o trabalho e tudo, não sobre o aleitamento materno, mas sim sobre a ordenha para fazer essa doação de leite. Que É legal no meu isso. trabalho eu coloquei que 1 litro amamenta mais de 10 crianças, né? Mais Verdade. de 10 prematuros. E assim, se todo mundo se conscientizasse em relação, porque tanto leite, é uma coisa tão natural do nosso corpo fisiológica, que enquanto uma mama você está dando de mamar, a outra você já higieniza, né? E aí você faz essa coleta para o banco de leite. Nossa, eu acho super bacana. Sim, é Super. verdade. E aí ficaria mais. Por isso que eu nunca tive assim um leite perdido. O que eu não estava dando para ela, eu estava ordenhando para poder guardar. Então os dois saem, né? É incrível. Quem é mãe sabe, dá de um lado e vaza do outro. E para não perder esse leite vazado só num lencinho, eu colhia, né? Deixava guardadinho e aí dava para ela. Isso mesmo. Bom, Acho vamos falar um pouquinho da ordenha manual. Acho que a Dori já falou sobre isso também falou, né? Na outra aula. Falou sim, professora. Falou, né? Então eu nem vou falar, só vou falar o que não vou falar a técnica. A ordenha manual, como disse a Rayane, ela é muito útil para a gente, principalmente para esvaziar a mama. Também no momento em que a gente vai armazenar esse leite materno, seja para doação ou para utilização posterior. Por quê? Quando nós vamos, por exemplo, se a gente sai para trabalhar e essa criança está em aleitamento materno, então esse leite excedente ele serve, ele pode ficar, se não me engano, até 15 dias, né, sem nenhum tipo de processamento dentro do congelador ou freezer da nossa casa e pode ser descongelado para ser dado posteriormente para o bebê, tá? Então a gente sempre fala que uma coisa que é importante, lava as mãos, massageia essa região das mamas com a ponta dos dedos e faz a ordenha num vidro, né, que esteja higienizado adequadamente, fervido, e se armazena esse leite, tá? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Uma outra coisa que é muito, muito legal, como disse a Rayane, é o quê? A presença dos bancos de leite humano. Aqui no estado de São Paulo nós temos bastante. Nos hospitais aqui da região, por exemplo, aqui do Hospital São Paulo, nós temos o CIAM, que é o centro de leite, é o banco de leite humano que nós temos aqui da Unifesp. Esse leite ele é muito bem-vindo, principalmente para os prematuros, porque o leite materno, se vocês forem pensar, é o quê? Ele é nada mais, nada menos do que as imunoglobulinas puras que são provenientes da mãe, ou seja, ela é a melhor vacina que tem, a imunoglobulina pronta, tá? Por isso que até os 6 meses, enquanto a criança é amamentada, e hoje em dia a gente não fala só em amamentação até os 6 meses, a gente oferece a mama para a criança até o momento que ela quiser. E ainda se diz mais nos novos manuais aí do Ministério da Saúde, que o ideal ainda é até os 2 anos. Uma coisa que é legal é fazer essa doação, porque esses prematuros precisam.
Quando se faz a doação dentro do banco de leite, ou então em hospitais onde você tem uma, como é que se diz? Uma salinha anexa para coleta de leite materno, geralmente a gente também utiliza-se, né, se possível, a touca, a máscara e avental. A gente higieniza as mãos, obviamente. Nós providenciamos sempre o frasco estéreo com o nome da nutriz, né, no caso da mulher que está amamentando, data, hora, coleta. Nós guardamos esse leite num freezer. Esse leite ele é processado com a pasteurização para, se eventualmente houver algum tipo de micro-organismo, seja morto, né, pelo calor. No banco de leite tem a pasteurização dessas coletas que são feitas. E lembrando que esse leite que a mãe armazena no freezer, ele sem processamento algum, como eu já havia dito, ele pode ser mantido até 15 dias. Ou seja, principalmente aquelas mulheres que têm bastante produção de leite, elas podem tranquilamente sair e deixar esse leite dentro do freezer e ele pode ser utilizado posteriormente para o bebê. E aquilo que não foi utilizado, ele pode ser enviado para os bancos de leite humano. Tem, inclusive, vários bancos de leite que eles acabam fazendo a coleta desse leite. Pergunta de prova. A amamentação tem contraindicação? Tem contraindicação? A amamentação tem contraindicação? Não. Tem. Não, nenhuma. Tem. No caso, se a mãe for portadora do vírus. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Então tem. Se a mãe tiver. Tem Então, sim. tem. Cala a boca. Quando a mulher ela está infectada pelo vírus HIV, não se é realizada a amamentação. Também, se ela tem uma infecção herpética, também não. Varicela, também não. Hepatite B e C também não é realizada a amamentação. Se ela tiver doença de Chagas na fase aguda, que é onde tem o maior número de protozoários no organismo, e houver sangramento mamilar, também não se faz. E ainda tem algumas que são contraindicações que são provenientes do bebê. Se ele tiver, por exemplo, fenilcetonúria e galactosemia, que são duas doenças genéticas, não se faz amamentação, tá? O abscesso mamário também não, pois a mama tem que estar saudável, que eu já havia falado para vocês. E dependendo do uso de medicamentos, também não pode ser realizada a amamentação. Entre os medicamentos que são os piores, né, são os antineoplásicos e os radiofármacos. Então, dependendo do tipo de medicação, não se faz amamentação no bebê, tá? E a gente sempre orienta que as mães não façam medicamentos por uso próprio, né, por conta própria, porque tem vários medicamentos que eles passam no leite humano. Então, existe contraindicação, sim, principalmente naquelas mulheres que têm algum tipo de patologia. Exceto isso, não existe, tá? Mas lembrando que se a criança também tiver algum tipo de doença genética, como a galactosemia e a fenilcetonúria, não pode ser dado leite materno, tá? No caso da galactosemia e da fenilcetonúria, a gente até dá leite, mas leite especial para essas crianças. E falando um pouquinho aí do banco de leite humano, o banco de leite humano é muito... Quando tem fenda palatina, é recomendado a dar a mama ou faz por copinho? Então, a gente verifica quais são as condições da fenda palatina, porque tem fendas palatinas que são pequenas. Se forem pequenas, a gente até deixa dar a mama, mas não deixa a criança deitada, tem que ser ela sentadinha, para ela não aspirar. Se for uma fenda palatina muito extensa,
muitas vezes, no início, logo que ela nasce, às vezes é necessário sonda. Entendi. Por isso que eu falei, tem que avaliar. E aí a gente orienta melhor, porque tem sempre o risco de aspiração. Tá? Imagina. O banco de leite, como a gente havia até discutido, o banco de leite é muito, muito legal. Ele é uma estratégia de política pública a favor da amamentação. Geralmente os bancos de leite humano eles são vinculados a hospitais, tem todos os tipos de hospitais, né? Tanto os públicos quanto os privados, mas os principais hospitais que têm essa iniciativa são os hospitais públicos, principalmente os hospitais universitários, embora tenha incentivo para se terem todos. Esse banco de leite humano, aqui o da Unifesp, a idealizadora desse banco de leite humano foi até a minha chefe, a Rosana Fogliano. Ela que cuida até hoje o banco de leite. É super legal. Pena que a gente não tem a oportunidade de fazer uma visita técnica lá. Eu já fui lá, é muito, muito legal. Por quê? Eles são responsáveis, por exemplo, para coleta, se faz a coleta lá, se também pode, na época, tinha algumas situações onde se solicitava, né, uma ambulância, uma viatura da escola para poder fazer a coleta nas casas dessas mulheres. Chegam esses leites para nós, o que a gente faz? A gente faz uma classificação, uma seleção, um processamento, tem um controle de qualidade, se é realizada a pasteurização, e lembrando que esse banco de leite ele só fornece gratuitamente esse leite para os bebês. Normalmente, quando a gente tem um banco de leite humano, o nosso foco são, como tinha até dito a Rayane, são os prematuros. Por quê? Geralmente, quando nós temos bebês prematuros, essas mulheres, elas também acabam não tendo a produção de leite, porque um dos fatores para você ter a produção de leite é o quê? A sucção. E esses bebês, dependendo da prematuridade, eles não sabem ainda sugar. Então, essas mulheres acabam não tendo essa apojadura do leite e essas crianças precisam demais desse leite materno. Então, vocês podem até me perguntar, mas eles dão leite para crianças que são maiores? Não, a gente acaba tendo foco nas crianças prematuras. Por exemplo, aqui no Hospital São Paulo, onde você tem prematuros extremos, às vezes de 28 semanas, às vezes até de 26 semanas, então a gente faz a alimentação por gavagem desses bebês, ou às vezes a gente dá 10 ml a cada 3 horas de leite materno proveniente, né, do banco de leite para esses bebês. Esses bancos de leite humano, eles têm normatizações de acordo com o Ministério da Saúde. Os postos de coleta, eles podem ser tanto fixos quanto móveis, ou seja, a viatura ou a ambulância, ela busca, às vezes, nas casas das mulheres, não são todos os locais, obviamente, que existe esse serviço. E ele é chefiado por quem? Por uma enfermeira, né? Existem várias enfermeiras que trabalham, né? Aqui no banco de leite, aqui da Unifesp, as duas principais enfermeiras que eu sei que trabalham lá é a Rosana Fogliano, a Kelly Coca, que foi até minha colega de turma, e tem a Ana Abraão, que é uma excelente professora de obstetrícia, que a gente, na minha época de faculdade, a gente falava que era a senhora das mamas de ouro, porque ela era maravilhosa na amamentação, na orientação, ela era incrível. E como eu disse, tem normatizações, licença sanitária para funcionamento. E, como eu havia dito também, esse leite ele é pasteurizado para que se possa eliminar todo e qualquer micro-organismo que possa existir ali. Então, é uma iniciativa maravilhosa para os bebês, principalmente para aqueles que são prematuros. E é uma iniciativa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa das mães que se dispõem a fazer isso, tá? É um ato de... como é que eu posso dizer dessas mães? É um ato de humanização. Não, não é essa palavra que eu queria falar. Não, eu digo assim, no caso é de você, né? Não, tem uma palavra melhor, de altruísmo. De altruísmo.
porque você está totalmente desprendido de qualquer coisa quando você faz esse tipo de doação. É um altruísmo maravilhoso. Tanto é que uma vez você falou que não indica o RN, mamar em outra pessoa e Sim. tudo. Enquanto eu estava no curso de enfermagem, a minha madrasta eu tive uma irmã da idade da minha filha, então ela tinha meses mais velha, né? Meses do que minha filha. E aí minha mãe ficava com ela em casa. Aí um dia acabou o leite, minha mãe desceu para lá, para casa dela, que ela morava aqui perto, para dar de mamar. Falou assim: dá o leite aí, dá o peito aí para minha neta, para eu poder voltar para casa, porque eu estava em aula e não tinha como minha mãe ir até lá. Então, Rayane, a gente não indica porque, no caso, sua madrasta, você confia. É uma pessoa da tua família. A mesma coisa se fosse uma irmã sua. Se fosse um sobrinho seu, você ofereceria a sua mama? Ofereceria, provavelmente, porque é tua irmã. E a tua irmã confia em você. Mas a gente fala principalmente de pessoas estranhas. Vizinho, jamais. Pessoas estranhas, entendeu? Uhum. Mas a gente fala mais por conta disso. Mas, por exemplo, eu já ouvi casos aí de a filha tem um filho e a mãe também tem um filho na mesma época. Pô, é tua mãe, tu confia, é diferente. Né? Mas a gente não orienta realmente, principalmente que nem você disse, um vizinho, né? E outra coisa que você falou também é em relação a dar mamar até 2 anos, pelo amor de Deus. Mas é uma recomendação. Pelo amor de Deus, eu dei até 1 ano e assim, tirei sofrendo, porque eles já começam a ter dente. Sim. Algumas crianças já têm assim, com meses. Você imagine quando você é doida. Já, nossa senhora. Recomendação do Ministério da Saúde, não sou eu quem está falando. É porque foi o homem que falou. Foi o homem, só pode. Não, a gente também tem que lembrar que a criança, mesmo ela não tendo dentes, ela dá gengivadas também, né? Então, mas o que dói mais é dente. Assim. E outra, um estudo que eu li falou que até a partir de 1 ano, né, a gente já não produz aquela quantidade assim de vitaminas, de imunossupressores, igual você falou. Foi isso que você Os falou? imunoglobulinas. Isso. Mas eu amamentei minha filha até os 2 anos e pouco. Porque, Pelo assim, menos 2 delas. A mais nova não consegui, não, que ela não quis mais. Parou com 6 meses, mas as outras eu amamentei. Mas, gente, lógico, o Ministério da Saúde, ele indica até os 2 anos. Mas se você conseguir até os 6 meses, nossa, já está excelente. Maravilhoso. Incrível. Inclusive, lembrando que o leite materno ele é fator de proteção para inúmeras doenças, inclusive para a obesidade. Ele é fator de proteção para obesidade, para alergias ligadas ao leite. Ele é incrível. Cardiopatias, a infecção urinária, digestivos. É sim, incrível. mas... Gente, criança que mama somente no peito são crianças que dificilmente ficam doentes. Dificilmente. É maravilhoso. Obviamente que amamentar tem as suas dificuldades, principalmente no início. Mas por isso que é importantíssimo o nosso papel quanto enfermeira na orientação. Nesse incentivo, na orientação. Tem mulheres que não sabem, por exemplo, que pode se congelar o seu próprio leite. Que desperdiça, joga na pia, é um pecado. Imagina aquilo sendo jogado na pia. Por exemplo, umas 5 crianças internadas que, gente, só quem assim já viu prematuro, né, para ver. Quanto é difícil. Assim, são um dedo de leite, Sim. né, já alimentou ela por 3 horas. Exatamente. E outra coisa, tem mulher que produz muito leite. Produz muito leite mesmo. Então, são coisas que a gente pode orientar, sim.
e que são importantes, e somos nós que vamos reproduzir esse conhecimento. É o que eu sempre falo, a obstetrícia, a enfermagem na obstetrícia, assim como na saúde da criança também, ela nos dá muita autonomia. Nós podemos fazer muito, muito, muito. Então, e isso depende, é lógico, a gente também tem que estar sensibilizado com a causa, né? Para a gente poder defender. Mas assim, o leite materno, ele é incrível. Ele é incrível. É que nem você falou, eu passei leite materno na mão e cicatrizou. Eu acredito, com certeza. Eu tenho fotos que minha mãe tirou, que na época eu tava muito, muito, muito machucada a minha mão, de começar a fazer ferida, sabe? E aí eu não podia passar pomada, eu não podia passar creme, porque eu tinha que lavar a mão, passar tudo. E aí, assim, na época, não foi ninguém que falou, né? Eu sou evangélica e foi Deus que tocou no meu coração naquele momento, assim, ó. Se faz tão bem, se é um alimento, é uma coisa assim, sabe? Passa na mão. E aí eu comecei a passar e aquilo começou a melhorar. Eu falei assim, nossa, obrigada. E isso, assim, depois também de um tempo que ela começou a mamar, dava uma machucadinha e tudo. Sim. Lá e passava o leite, né? Com maior paciência, mas assim, depois que ela fez 1 ano, olha, aquilo começou a virar assim uma tortura, porque ela já não tinha, ela na verdade, eu acabei tirando porque ela acabava fazendo de chupeta para poder dormir. E não, Mas eles fazem isso também. né? E Eles são sem vergonha, os bebês. Então, aí aquilo começou assim a me gerar uma tortura, uma tortura. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí ela queria vir mamar e eu chorava. Aí um dia eu falei assim, bom, como eu trabalho no hospital, ela sabe, vou falar que machucou o peito. Coloquei o esparadrapo assim ó, no peito, nos mamilos, nos dois, e aí vim para ela e falei assim, tá dodói. Aí depois daquilo, assim, todo dia eu entrava no banho e saía com um microporo, um esparadrapo nos mamilos, e aí aquilo foi tirando ela, porque ela começou a ver que ela ficava naquele chamego comigo, só que estava machucado, não tinha como, né? Nossa, aquilo ali para mim foi perturbador. Gente, criança não é fácil, não. Criança não é fácil, não. Não é. Bom, como eu havia já dito, isso aqui eu já falei para vocês, a gente tem que preparar a gestante desde a gestação, né? Desde do pré-natal a gente já vai orientando. E explicar também que esse ato de doar é muito importante, principalmente para ajudar, né? Eu falo que é um ato de altruísmo, realmente, não é só de humanização, porque é um ato desprendido, realmente. E é isso que eu tinha para falar para vocês. E uma coisa que eu sempre falo, incentivem o aleitamento materno, porque melhor remédio para a criança não há. Tá? Melhor remédio não há. E fora que não custa nada, né? Não custa nada, é portátil. Graças a Deus. Não, e quando você vê aquelas mães falando assim, eu compro não, eu faço isso, eu falo assim, não faz isso não, gente. Sabe, isso daí, ó, já é caro ter fralda, já é caro ter filho, né? Comprar fralda e ainda comprar leite, aí... Graças a Deus, a minha filha tá amamentando aqui, é a bênção. Isso tá aqui mesmo, brava aqui, peraí. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Na próxima semana, eu creio que ainda vai ter aula, tá? Então, como é que se diz? Estudem para tirar as dúvidas, tá? Na próxima semana. Semana que vem, então, é só para tirar dúvida, professora? Isso, porque eu não tenho mais nenhum conteúdo. Se houver alguma modificação, alguma coisa do gênero, eu falo para vocês, tá bom? Mas já vão se preparando para as provas que já estão se aproximando. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Então, Obrigada, eu professora. agradeço. Boa noite. Boa noite, um bom final de semana para vocês e fiquem com Deus. E Amém. incentive o aleitamento materno.
Amém. Tá bom. Tá aqui, ó. Guarda o leite para quando voltar para o trabalho ter leite lá ainda. Isso aí. Para avó cuidar. Para avó dar. Não, senhora. Ai, meu Deus. Amamentar vai ficar até os 6 meses, filha.